dia, meu nome é Luiz Henrique, do terceiro ano D, e vamos falar um pouco sobre o que foi o concretismo. O concretismo foi um movimento com foco na imagem e na poesia. Foi um movimento literário que surgiu nos meados da década de 50, tendo como uma das principais influências a arte concreta. O principal foco do concretismo no Brasil foram as mudanças na forma de fazer poesia. Para os artistas, a poesia era, além de palavra e som, visual. Esse conjunto de características, inclusive, recebeu o nome de verbo-voco-visual. Para eles, verbo fazia referência a verbo, ou seja, a palavra. Já voco era o som, a leitura da poesia. Por fim, o visual, que era a principal característica do movimento. No Brasil, o concretismo teve como os principais nomes Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Eles ficaram conhecidos como os Irmãos Campos. E também teve o Décio Pignatari. Esses três foram responsáveis por impulsionar o concretismo aqui no Brasil. O poema do concretismo. Durante o concretismo, os artistas se questionavam sobre o uso tradicional tanto da tela quanto do papel em branco. Por isso decidiram que não iriam se limitar a escrever usando a forma tradicional de leitura, que é a leitura ocidental, da esquerda para a direita e de cima para baixo. A característica que ficou conhecida como poesia espacial permitiu que os artistas pudessem usar a imaginação e a criatividade. Nesse momento, o que importava para o artista não era o poema em si, e sim a parte visual, que era o que tinha que ter mais destaque. Nesse contexto, a gente tem as artes com formas diferentes, como círculos, cascata e até mesmo palavras sendo formadas por outras palavras, que é o exemplo que a gente vai ver ao final da apresentação do poema Lixo, Luxo. Outra forte característica do movimento é a falta do verso e da estrofe, que é o formato tradicional das poesias. As palavras elas não precisam necessariamente ter rima e algumas vezes sentido. E nesse momento os artistas ainda deixam de lado o uso da pontuação nas obras. Os artistas passam a usar a decomposição de palavras ou comutação. Isso quer dizer que as palavras dão origem a outras palavras iguais ou semelhantes, que inclusive essa é uma das maiores características que define um poema concretista. Isso permite à pessoa que está vendo a poesia que faça vários tipos de leitura, tanto na questão do sentido das frases como na interpretação do conjunto das palavras. O surgimento do movimento no Brasil. Os principais criadores do movimento no Brasil foram os irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos, junto com eles o Décio. Eles já trabalhavam juntos no Clube da Poesia. Os três acabaram se desentendendo dos outros participantes do grupo por não concordarem com muitas das ideias do Clube da Poesia. Então resolveram fundar sua própria revista, a Noigandres. Essa revista, lançada em 1952, ela é considerada até hoje o marco inicial do movimento. Já na segunda edição, Augusto de Campos publicou vários poemas que foram chamados de poetamenas, e eles são considerados os primeiros poemas concretistas. Em 1956, aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo a primeira exposição nacional de arte concreta. E Augusto de Campos ele chegou a trabalhar na organização desse evento. Anos mais tarde, o artista teria suas obras expostas nos museus do Brasil e no mundo. Foi criado também em 1957. Esse poema, Beba Coca-Cola, é um dos poemas mais famosos do movimento do concretista. Foi publicado na revista Noigandres, número 4, em 1958. No poema, vemos uma influência da linguagem da propaganda, uma vez que a criação remete ao slogan do popular referente. Nessa descontextualização e recontextualização feita por Décio, o conteúdo da propaganda retirado do seu local original passa a ter muita ironia. Um dos clássicos da poesia concreta é o poema Lixo Luxo, composto por Augusto de Campos, em 1966. Na criação, atualmente visual, uma palavra lixo é construída através de outra palavra, em pequena escala, e em movimento de repetição, luxo, além de semelhantes em termos gráficos, as palavras lixo e luxo também possuem fonéticas parecidas, se diferenciando apenas
por uma vogal I e U.